Eu matei o meu irmão naquela noite, não com as mãos, mas com palavras que cortam mais fundo que uma navalha enferrujada. Ele sorriu para mim do outro lado da mesa, os olhos brilhando como os de um lobo que sabe que a presa está encurralada, e ergueu a taça como se fosse um profeta anunciando o apocalipse. E o mundo que eu construí para salvar a família dele desabou num instante, deixando-me com o gosto amargo da traição na boca e a fúria de quem descobre que o sangue não lava as dívidas do coração. O sol de Lisboa batia impiedoso no meu pescoço enquanto eu descia as escadas íngremes de Alfama, o ar carregado com o cheiro de sardinha assada e o eco distante de um fado melancólico. Eu era o tipo de homem que acreditava no suor das próprias mãos, 42 anos de noites mal dormidas no escritório de contabilidade, onde números dançavam como fantasmas em planilhas eternas. O meu apartamento encheado, modesto mas meu, era o único refúgio num país que devorava sonhos como o Tejo engola os detritos da cidade. Mas naquele dia de verão escaldante, em 2018, tudo mudou quando o telefone tocou. Era a minha cunhada, a voz dela tremendo como uma folha ao vento. Manuel, o João. Ele perdeu o emprego. A fábrica fechou. Não sei o que fazer. João, o meu irmão mais novo, 5 anos a menos que eu, sempre o favorito da família, o rapaz bonito com o sorriso fácil que conquistava corações e empregos sem esforço. Ele trabalhava naquelas linhas de montagem em Setúbal, soldando peças para exportação, sonhando com uma vida melhor que nunca chegava. Eu suspirei, sentindo o peso invisível cair sobre os ombros. Eu cuido disso, Maria. Tragam as malas. Não foi uma decisão impulsiva, era o que irmãos fazem, ou assim eu pensava. Naquela época, eu ganhava o suficiente para me sustentar, um salário fixo, bônus sazonais, e uma poupança que eu guardava como um avarento para o dia em que pudesse comprar uma casa no Alentejo, longe do bulício de Lisboa. Mas a família era sagrada. Os meus pais, já velhos e frágeis em Alcácer do Sal, sempre diziam, sangue é mais grosso que vinho. Eu ri amargamente ao lembrar-me disso enquanto arrumava o sofá-cama no meu apartamento apertado. Eles chegaram de comboio no final da tarde, o João carregando as malas como um peregrino exausto, a Maria com a pequena Ana no colo, de 4 anos, os olhos grandes e curiosos fixos em mim como se eu fosse um herói de contos. Obrigado, mano, murmurou ele, apertando-me o ombro com força demais, os dedos calejados da fábrica ainda marcados por queimaduras antigas. Abracei-o, sentindo o cheiro de suor e derrota que emanava dele. É temporário, disse eu, mentindo para nós dois. Vamos arranjar-te algo melhor. Os primeiros dias foram um turbilhão de rotinas impostas. Eu acordava às 6, preparava café forte com pão alentejano torrado, e saía para o trabalho enquanto eles se instalavam. O João passava as horas na varanda minúscula, fumando cigarros baratos e rolando anúncios de emprego no telemóvel rachado. A Maria limpava a casa com uma eficiência que me envergonhava, ela, que outrora fora secretária num banco em Setúbal, agora reduzida a lavar louça que não era dela. A Ana desenhava nas minhas revistas velhas, rabiscando castelos impossíveis com lápis de cor emprestados. Eu pagava tudo, as contas de eletricidade que subiam como o preço do azeite, as compras no mercado da Ribeira onde escolhia tomates maduros e peixe fresco para manter a ilusão de normalidade. Noites em que voltava exausto, encontrava-os à mesa da cozinha, o João contando histórias exageradas da fábrica para fazer a Ana rir. Lembras-te, Manuel, quando éramos miúdos e roubávamos figos do pomar do vizinho? Era assim que a vida devia ser, simples, sem patrões a chatear. Eu assentia, forçando um sorriso, mas por dentro, uma semente de ressentimento começava a germinar. Porque ele não lutava mais. Porque eu, o irmão mais velho, o invisível, tinha de carregar o fardo. Uma semana virou 2, e os anúncios de emprego secaram como o rio Guadiana no verão. O João começou a sair mais, encontrando-se com velhos amigos em tascas de Barro Alto, voltando tarde com o hálito a vinho do Douro e promessas vazias. Amanhã ligo para aquele contacto, jurava ele, enquanto eu pagava a renda atrasada do nosso antigo apartamento em Setúbal por telefone. A Maria confidenciou-me uma noite, enquanto a Ana dormia, ele está a perder-se, Manuel. Não é o homem que casei. Apertei a mão dela, sentindo a pele áspera de quem lava roupa à mão, e prometi, eu ajudo. Somos família. Mas a família, eu aprendi, é uma teia de aranha, bela de longe, mas sufocante de perto. Eu cortava nas minhas próprias despesas, almoços no trabalho substituídos por sandes frias, noites de cerveja com colegas trocadas por chás solitários. O meu chefe, um lisboeta seco como o bacalhau, notou as olheiras. Problemas em casa, Manuel. Não deixes que te coma vivo. Ri-me, mas ele tinha razão. A casa já não era minha, era um acampamento de refugiados emocionais, e quando com as queixas do João sobre o sistema corrupto, que fechava fábricas e devorava operários. Numa tarde chuvosa de setembro, voltei cedo e encontrei o João na minha secretária, o portátil aberto num site de apostas online. Só para passar o tempo, disse ele, fechando a aba depressa. Mas eu vi o histórico, perdas acumuladas,
Euros que eu não tinha para desperdiçar. Usa o teu tempo para procurar trabalho, caralho, rosnei, a voz baixa para não acordar a Ana. Ele ergueu as mãos em rendição, o rosto corado. Desculpa, mano. É que... Sinto-me um falhado. Abracei-o então, sentindo o corpo dele tremer, e perdoei. Porque era o que irmãos fazem. Ou assim eu pensava. Os meses arrastaram-se como o trânsito na ponte 25 de Abril. O Natal aproximava-se, e eu planeei um jantar, nada de extravagâncias, mas um gesto para celebrar a virada de página. Convidei os pais, que viajaram de Alcácer no autocarro poeirento, os rostos enrugados e iluminados pela esperança frágil. O João vai levantar-se, vais ver, disse a minha mãe, apertando-me a mão calejada. O pai, silencioso como sempre, assentiu, os olhos fixos no horizonte de Lisboa como se procurasse respostas no Tejo. Comprei um peru pequeno no mercado, batatas assadas com azeite virgem, e uma garrafa de vinho tinto de Alentejo que custou metade do meu bónus. A mesa da sala, improvisada com pratos desparelhados, encheu-se de risos forçados e histórias antigas. A Ana, agora com os cabelos cacheados soltos, cantou uma canção de Natal que aprendera na creche gratuita que eu arranjara para ela. O João, surpreendentemente sóbrio, ajudou na cozinha, cortando cebolas com uma precisão que me lembrou o pai. Foi então, quando erguemos as taças sob a luz amarelada da lâmpada, que ele falou. O brinde. Aquelas palavras que ainda ecoam nos meus pesadelos como o sino da sé de Lisboa ao amanhecer. O vinho escorria pela borda da taça como sangue fresco de uma ferida aberta, e o João ergueu-a alto, o braço musculoso tremendo ligeiramente, não de emoção, mas de algo mais sombrio, como se ele soubesse que estava a lançar uma granada num quarto cheio de oxigênio. A todos vós, a família que me salvou, começou ele, a voz rouca do fumo acumulado, os olhos varrendo a mesa como um farol num nevoeiro denso. Os meus pais inclinaram-se para a frente, expectantes, a Maria sorriu timidamente, a mão protetora sobre o ombro da Ana, eu, sentada à cabeceira, senti um arrepio inexplicável na nuca, como se o vento do Tejo tivesse infiltrado-se pela janela entreaberta. Manuel, meu irmão, o pilar de pedra que aguentou o temporal por mim, continuou ele, virando-se para mim com um sorriso que não chegava aos olhos, aqueles olhos castanhos, iguais aos meus, mas endurecidos por anos de ressentimentos não ditos. Tu pagaste as contas, abriste a porta, deste-nos o teu teto quando o mundo nos cuspiu fora. Sem ti, estaríamos na rua, a mendigar como os sem-abrigo do Rocio. As palavras soaram sinceras à primeira vista, e eu ergui a taça em resposta, sentindo o calor subir ao rosto. Mas então, o tom mudou, como o fado que vira de melodia suave para lamento gutural. Mas deixa-me dizer a verdade, aqui, nesta mesa sagrada, prosseguiu ele, a voz ganhando volume, e quando contra as paredes caiadas do apartamento. Eu não perdi o emprego por acidente. Eu saí porque estava farto de soldar peças para enriquecer outros, farto de ser o idiota que ralha para sobreviver enquanto tu, Manuel, o certinho, o contabilista de gravata, constróis impérios de números. O silêncio caiu como uma cortina de chumbo. A minha mãe engasgou-se com o vinho, o pai piscou devagar, confuso, a Maria baixou os olhos, as bochechas corando como tomates maduros. Eu congelei, a taça a meio caminho da boca, o coração martelando como o motor de um carro avariado na autoestrada para o sul. O quê? Murmurei, mas ele não parou, o brinde transformando-se num monólogo de veneno destilado. Tu sempre foste o filho perfeito, não foste? O que estudou, o que subiu na vida sem sujar as mãos. Eu era o palhaço, o que fugia da escola para jogar futebol na rua empoeirada de Alcácer. E agora, olha para nós, tu, o salvador, e eu, o pedinte. Mas sabes uma coisa? Eu não preciso da tua piedade. Eu planeei isto tudo, a demissão, a vinda para cá. Para te mostrar que a vida não é uma planilha equilibrada. É caos, Manuel. E tu? Tu és o caos que eu criei para me libertar. As palavras bateram em mim como ondas do Atlântico contra os penhascos da costa da Caparica, violentas, implacáveis, erudindo a fundação do que eu pensava ser lealdade. Ele riu então, um riso curto e seco como o vinho do Alentejo no final do verão, e bebeu um gole profundo, os lábios manchados de vermelho. A Ana, inocente, aplaudiu, pensando ser parte do jogo, a Maria puxou-a para o colo, os olhos cheios de lágrimas não derramadas. Eu baixei a taça devagar, sentindo o vidro frio contra a palma suada. Explica-te, disse eu, a voz baixa, controlada, o tom que usava com clientes difíceis no escritório. Mas por dentro, algo se partia, como o estalar de uma ramo seco sob o pé de um caçador. O João recostou-se na cadeira, os braços cruzados sobre o peito largo, e começou a despejar a história que mudaria tudo. Tudo remontava a 2 anos antes, confessou ele, enquanto o jantar esfriava nos pratos. Ele não fora demitido pela crise na fábrica, ele sabotara o seu próprio posto de trabalho. Uma solda mal feita aqui,
Um relatório falso ali, pequenas sabotagens que culminaram num acidente que feriu um colega e fechou a linha de produção por semanas. Não foi para magoar ninguém, disse ele, os olhos desviando para o teto rachado. Foi para me libertar. Eu queria tempo, Manuel. Tempo para sonhar com algo maior que parafusos e suor. Mas o sonho dele não era abrir um negócio, como ele me contara em conversas etílicas. Era fugir para a Espanha, para uma vida de contrabando de tabaco e apostas em casinos de Badajoz, onde os amigos o esperavam com promessas de fortunas rápidas. Ele usara o tempo, desempregado em Lisboa não para procurar emprego, mas para planear a saída, contactos no outro lado da fronteira, malas cheias de roupa que eu comprara, até dinheiro que roubara da minha carteira quando eu dormia. E tu, o meu irmão generoso, foste o idiota perfeito, concluiu ele, o sorriso agora uma máscara de triunfo. Pagaste as dívidas que eu criei, limpando o caminho para a minha fuga. Obrigado pelo brinde à tua própria ingenuidade. O quarto girou à minha volta como o carrossel de um festival de verão em Óbidos, cores borradas, sons abafados. Os meus pais murmuravam protestos incoerentes, a mãe chorando baixinho, o pai batendo na mesa com o punho cerrado, veias saltando no pescoço envelhecido. A Maria levantou-se abruptamente, arrastando a Ana para o quarto, a porta batendo como um verdito final. Eu fiquei ali, encarando o irmão que outrora idolatrara, vendo agora o traidor por trás da fachada. Porquê? Perguntei finalmente, a voz um sussurro rouco. Ele encolheu os ombros, servindo-se de mais vinho. Porque tu sempre venceste sem esforço, Manuel. E eu? Eu precisei de te arrastar para baixo para me sentir vivo. Naquela noite, enquanto eles dormiam, ou fingiam dormir, nos quartos improvisados, eu sentei-me na varanda, o fumo do meu cigarro misturando-se com a neblina do Tejo. A fúria não veio de imediato, veio como uma maré alta, lenta e inexorável, enchendo os recantos da minha alma com sal e ódio. Eu pensei nos meses de sacrifício, as horas extras não pagas, as noites sem sono preocupando-me com contas que não eram minhas, os sonhos adiados de uma vida própria. Tudo para quê? Para alimentar o ego de um covarde. Ao amanhecer, com o primeiro metro a roncar sob as ruas de Lisboa, decidi, não seria piedade que me definisse. Seria justiça. Uma justiça fria, calculada, como as colunas de um balanço contábil. O meu irmão queria caos. Eu daria-lhe o inferno meticulosamente planeado. Os dias seguintes foram uma dança de máscaras. Eu sorria à mesa do pequeno almoço, perguntando sobre planos futuros, com a doçura de mel, ajudava a Maria com as compras no supermercado da Baixa, ouvindo as desculpas dela por ele, brincava com a Ana no Parque Eduardo VII, empurrando-a no baloiço enquanto planeava os primeiros passos da vingança. O João, alheio, preparava as malas em segredo, marcando bilhetes de autocarro para Badajoz que eu, acidentalmente, descobri no lixo. Eu comecei devagar, como um vinho que se saboreia. Liguei para um antigo colega na polícia de Setúbal, nada oficial, só uma conversa de irmão preocupado. Contei sobre as sabotagens na fábrica, os detalhes que ele deixara escapar no brinde maldito. Podes verificar? Perguntei casualmente. Horas depois, veio a confirmação. O acidente não fora acidente, havia inquérito pendente, e o nome do João pairava como uma nuvem negra. Mas não parei aí. A contabilidade era a minha arma, afiada como uma faca de cozinha alentejana. Revisei as finanças, transferências que ele fizera para contas offshore, apostas online que devoraram centenas de euros, dinheiro meu, misturado no caos das despesas familiares. Eu contactei o banco, fingindo-me de vítima de fraude familiar, e congelei as contas conjuntas que criara para facilitar. Ele descobriria em breve, quando tentasse sacar para a fuga. Enquanto isso, plantei sementes de dúvida na Maria. Ele mudou, não mudou, sussurrei uma noite, enquanto lavávamos a louça. Ela assentiu, os olhos vermelhos. Sempre foi impulsivo, mas isto. É como se ele nos usasse. Plantei mais, histórias inventadas de contactos em Espanha que o esperavam não com abraços, mas com dívidas antigas de jogo. Ela começou a questionar, a voz dela endurecendo nas discussões noturnas que eu, acidentalmente, ouvia da sala. O clímax veio numa segunda-feira cinzenta, quando o João recebeu a chamada da polícia. Eu estava no trabalho, mas imaginei a cena, o telemóvel a vibrar na mesa da cozinha, a voz seca do inspetor listando acusações, sabotagem industrial, potencial homicídio culposo pelo ferimento do colega. Ele correu para mim ao sair do turno, o rosto pálido como o mármore de Belém. Mano, ajudas-me. É um mal-entendido. Sorri, o mesmo sorriso que ele usara no brinde. Claro, irmão. Somos família, não somos. A chuva caía em lençóis grossos sobre Lisboa, transformando as ruas de empedrado em rios traiçoeiros, e eu sentia o mesmo dilúvio dentro de mim, uma purgação lenta, onde cada gota era um pedaço da raiva que eu destilava há semanas. O João estava sentado no sofá, as mãos entrelaçadas como um prisioneiro à espera do julgamento,
os olhos suplicantes fixos em mim. Eles querem-me para interrogatório em Setúbal, murmurou ele, a voz quebrada como o pão alentejano que partilhávamos em criança. Diz que é rotina, mas... Caralho, Manuel, se fores comigo, eles acreditam que é verdade. Que eu sou inocente. Eu assenti devagar, servindo-lhe um copo de água, nada de vinho, nada que pudesse nublar o que viria a seguir. A Maria estava no quarto com a Ana, embalando-a para um sono inquieto, alheia à tempestade que se formava. Vou contigo, disse eu, sentando-me ao lado dele, o braço sobre o ombro num gesto de falsa solidariedade. Mas primeiro, conta-me tudo. Do início. Sem mentiras desta vez. Ele hesitou, o pomo de Adão subindo e descendo como um barco no Tejo agitado. Então, como um dique a rebentar, as palavras jorraram, as noites na fábrica, o ódio crescente ao capataz que o humilhava, as apostas que devoravam o salário magro, a decisão impulsiva de sabotar a máquina para ganhar férias pagas pelo seguro-desemprego. Não pensei no ferimento, confessou ele, as lágrimas misturando-se com o suor na testa. Tipo. Ele recuperou, mas agora dizem que foi intencional. Tu conheces-me, Manuel. Eu não sou um criminoso. Conheci-o. Naquele momento, olhando para o homem curvado à minha frente, o irmão que partilhara comigo as noites de verão a pescar no Sado, os segredos sussurrados sob as estrelas de Alcácer, duvidei. Mas a dúvida era luxo que eu não me permitia. A vingança, eu aprendera nas páginas amareladas dos livros de psicologia que devorava nas noites insones, era uma arte de paciência, de espelhar a dor infligida. Eu falo com o meu advogado, menti, sabendo que o advogado era um primo distante em Faro, contactado dias antes para preparar papéis que complicariam tudo. Mas há condições. A Maria e a Ana não podem ficar no meio disto. Elas vão para os pais por uns dias. Ele assentiu freneticamente, aliviado, sem ver a armadilha, eu já falara com os pais, plantando sementes de repúdio. Ele trouxe isto sobre si, dissera à minha mãe ao telefone, a voz trêmula. Mas o sangue. O sangue manda-nos perdoar. Não perdoa, pensei eu, enquanto arrumava a mala dele para a viagem a Setúbal. Perdoar é para os fracos, recordar é para os que sobrevivem. No autocarro para o sul, sob a chuva que martelava o tejadilho como dedos acusadores, ele falou incessantemente, planos de apelo, de novo emprego, de uma vida limpa, em Lisboa comigo. Eu ouvia, acenando, mas a minha mente tecia teias, e-mails anónimos para o Banco Espanhol onde ele planeava fugir, alertando sobre fraudes, mensagens para os amigos, em Badajoz, expondo dívidas de jogo que ele devia há anos. Chegámos a Setúbal ao entardecer, o ar salgado do estuário misturando-se com o cheiro de peixe fresco nos mercados. A esquadra era um prédio cinzento e impiedoso, luzes fluorescentes piscando como olhos de inseto. O inspetor, um homem de bigode espesso e sotaque alentejano arrastado, recebeu-nos na sala de interrogatórios, paredes nuas, mesa de metal riscada, o zumbido de um ventilador quebrado. Senhor Oliveira, disse ele ao João, folheando pastas, temos testemunhas. A solda foi sabotada. O seu colega perdeu um dedo por causa disso. O João empalideceu, virando-se para mim com olhos de cachorro abandonado. Mano, disse-lhe. Diz que eu não faria isso. Eu hesitei, o coração apertando por um instante, resquício de irmandade. Mas então falei, a voz firme como o granito das muralhas de Évora. Eu acredito nele, inspetor. Mas... ouviu falar em sabotagens, em conversas familiares. Não intencionalmente, mas... ele admitiu impulsos. As palavras pairaram no ar como fumo de cigarro. O inspetor ergueu uma sobrancelha, anotando furiosamente. O João virou-se para mim, o rosto contorcido em descrença. O quê? Manuel, tu. Tu estás a mentir. Gritei por dentro, mas exteriorizei calma. É pela tua proteção, irmão. Para negociarem um acordo. Confessa e acaba mais cedo. Ele confessou naquela noite, sob pressão, as lágrimas escorrendo enquanto assinava papéis que o atavam a uma pena suspensa, 2 anos de condicional, multas que eu ofereceria pagar, mas que na verdade viriam de contas congeladas. Saímos da esquadra às 11, ele cabisbaixo, eu guiando-o para um hotel barato na Marginal. Obrigado, murmurou ele no quarto exíguo, caindo na cama como um boneco quebrado. Sabia que podias salvar-me. Deixei dormir, mas não dormi. Na rua, sob a lua prateada que banhava o Sado, liguei para a Maria. Ele confessou. Vai ficar bem, mas... precisa de tempo sozinho. Vem para Lisboa amanhã. Ela chorou ao telefone, a voz um lamento de viúva prematura. Eu sabia que ele era fraco, mas tu... tu és a rocha. Voltei a Lisboa de comboio solitário, a mente fervilhando com os próximos passos. A vingança não era só punição, era reconstrução.
Comecei por contactar um terapeuta em Lisboa, não para ele, mas para mim. Sessões semanais no consultório abafado de uma rua em Lapa, onde uma mulher de cabelos grisalhos me escutava sem julgar. A traição familiar é como um cancro, disse ela numa sessão, os olhos penetrantes atrás das lentes. Corta-o cedo, ou devora-te. Eu cortava, devagar, diários noturnos onde vomitava o ódio, corridas ao longo do Tejo para queimar a adrenalina, meditações guiadas por apps que prometiam paz mas entregavam apenas silêncio acusador. Enquanto isso, o João regressou uma semana depois, mais magro, os olhos assombrados como os de um touro depois da arena. A Maria acolheu-o com braços frios, a Ana chamando-o de papá distante. Eu mantive a fachada, jantares caseiros, conselhos sobre CVS, até um curso de soldagem online que paguei, ironia cruel, forçando-o a revisitar o passado. Mas por baixo, cavava mais fundo. Descobri, através de um hacker freelance num fórum obscuro do Chiado, as mensagens dele para uma amante em Badajoz, uma dançarina de flamenco chamada Carmen, com quem planeava a fuga romântica. O ciúme não era meu, era a alavanca. Enviou anónimos para ela, fotos do João com a Maria, mentiras sobre doenças venéreas, alertas sobre a polícia transfronteiriça. Ela cortou contacto, e eu vi o pânico nos olhos dele quando ele leu as respostas frias no telemóvel. Meses passaram, o inverno de 2019 trazendo ventos gélidos do Atlântico que o levavam pelas ruas de Lisboa como fantasmas não apaziguados. O João encontrou um emprego precário numa oficina de reparos em Belém, graças a uma recomendação minha, é claro, mas com um patrão que eu avisara sobre o passado dele. Ele ralhou 12 horas por dia, voltando exausto, o orgulho esmagado como conchas na praia da Ericeira. Eu florescia na sombra, promoção no trabalho, um apartamento maior em Príncipe Real alugado com o bónus, saídas com uma colega chamada Sofia, cujos risos leves curavam as feridas que o irmão abrira. Mas a vingança chamava, insistente como o sino da Basílica dos Mártires. Planeei o golpe final para o aniversário da Ana, 5 anos, uma festa no jardim do meu novo apartamento, com balões coloridos e um bolo de Belém. Ele veio, relutante, carregando um presente barato. Durante o brinde infantil, sumo de laranja em copos de plástico, sussurrei-lhe ao ouvido, lembras-te do teu brinde. Agora é a minha vez. E revelei, as contas congeladas significavam que ele devia meses de renda, a amante traída processava-o por assédio, os pais, influenciados pelas minhas cartas, deserdavam-no em testamento. Ele empalideceu, o copo tremendo. Tu fizeste isto. Ri baixinho. Sangue é mais grosso que vinho, irmão. Mas o vinho azeda. O sol da primavera de 2020 filtrava-se pelas persianas entreabertas do meu apartamento em Príncipe Real, pintando listras douradas no chão de azulejos antigos, mas a luz não alcançava os cantos escuros onde a minha alma se encolhia. O João partira naquela manhã, as malas arrastadas pelas escadas com um ruído surdo como o bater de um coração moribundo. Não voltes, dissera eu à porta, a voz neutra como uma sentença de tribunal. Ele não chorou, não na frente de mim, pelo menos, mas os olhos, aqueles olhos que outrora brilhavam com malícia infantil, agora estavam vazios, como poços secos no Alentejo durante a seca. A Maria ficara, por um tempo. Ele não merece-nos, murmurara ela na noite anterior, embalando a Ana no quarto de hóspedes que eu transformara em nursery com papel de parede de girassóis. Decidimos, ou melhor, eu decidi, e ela anuiu, que ela ficaria em Lisboa, num emprego de limpeza que arranjei num hotel da Baixa, enquanto a pequena frequentava a escola local. Era o meu ato de misericórdia seletiva, salvar as inocentes, punir o culpado. Mas à noite, sozinho na cama king size que comprara com o dinheiro poupado, eu questionava, era misericórdia, ou apenas outra camada de controlo? A pandemia chegou como um ladrão na calada da noite, em março, fechando as ruas de Lisboa num silêncio opressivo quebrado apenas pelo canto dos pardais e o eco distante de sirenes. O meu escritório passou para teletrabalho, planilhas eternas no ecrã portátil, mas o João... o João tornou-se um fantasma nas minhas veias. Ouvi dizer que ele regressara a Setúbal, vivendo num quarto alugado acima de uma tasca, ralando na oficina até os ossos doerem. As mensagens dele chegavam esporádicas, desculpa, mano. Deixa-me ver a Ana. E eu respondia com monossílabos, erguendo muralhas invisíveis. A vingança, no entanto, não parava. Num daqueles dias confinados, com o cheiro de desinfetante pairando no ar como um presságio, contactei um detetive privado em Évora, um homem discreto chamado Rui, ex-militar com cicatrizes que contavam histórias de Angola. Cega tudo sobre ele, paguei adiantado via transferência anónima. Os relatórios chegavam por e-mail criptografado, o João afundara-se em dívidas, apostando online durante as noites de insônia, encontrava-se com velhos comparsas em bares clandestinos, sussurrando planos de contrabando que nunca se materializavam. E, o mais doce, a amante Carmen processaram, ganhando uma ordem de restrição que o mantinha preso à fronteira como um cão acorrentado. Eu lia aqueles relatórios à meia-noite,
o vinho tinto de Alentejo aquecendo o estômago enquanto o ódio aquecia o peito. Sofia, a minha colega, tornara-se mais que uma distração, jantares caseiros com bacalhau à brás preparado por ela, conversas sobre sonhos adiados pela quarentena. Tu carregas o mundo nas costas, disse ela uma noite, traçando os meus dedos com os dela. Deixa alguém partilhar. Quase confessei tudo, o brinde, a traição, a teia de retaliação, mas as palavras travaram na garganta, amargas como azeite rançoso. Em vez disso, aprofundei-me na terapia. A doutora Isabel, com o seu consultório virtual via Zoom, pixels tremendo na tela, escavava as camadas. A tua raiva é um escudo, Manuel. Mas escudos pesam. O que escondes por baixo? Chorei pela primeira vez em anos, o ecrã embaçado pelas lágrimas, admitindo o vazio que o João deixara, não só o dinheiro, mas o sonho de irmandade, o laço que nos unira desde os dias de correr descalços pelas vinhas de Alcácer. Ele roubou a tua confiança em ti mesmo, diagnosticou ela. Recupera-a, ou ele vence mesmo ausente. O verão de 2020 trouxe desconfinamento parcial, e com ele, uma oportunidade dourada. O João ligou, a voz rouca de desespero, estou falido, mano. A oficina fechou por causa do vírus. Posso vir a Lisboa. Só por uns dias. Hesitei, o dedo pairando sobre o aceitar chamada, mas o plano formou-se instantâneo como um raio. Vem, disse eu. Mas sozinho. A Maria não quer ver-te agora. Ele chegou de autocarro, magro como um cão de rua, a barba por fazer sombreando o queixo. Abracei-o na porta, sentindo os ossos proeminentes sob a camisa poída. Obrigado, murmurou, deixando a mala no hall. Preparei um jantar simples, bifanas com mostarda, cerveja sagre gelada, e sentámo-nos na varanda, o Tejo brilhando ao pôr do sol como uma lâmina afiada. A conversa fluiu cautelosa, ele sobre as noites solitárias em Setúbal, eu sobre o trabalho remoto e a Sofia. Então, baixei a guarda falsa, sinto a tua falta, irmão. Talvez possamos recomeçar. Ele relaxou, os ombros caindo, e confessou fragmentos, o arrependimento pelo brinde, o peso da condicional, o sonho esmagado de uma vida além da fronteira. Eu ouvia, acenando, mas a minha mente contava os segundos até ao golpe. Na manhã seguinte, enquanto ele dormia no sofá, chamei o Rui. Trabalha depressa. Horas depois, a polícia bateu à porta, não para mim, mas com mandado para o João, violações da condicional, baseadas em provas plantadas pelo detetive, mensagens falsas de contrabando, um telemóvel descartável com números suspeitos. Ele foi arrastado algemado, os olhos arregalados de traição fixos em mim enquanto eu fingia choque. Manuel. Tu sabias. Gritei, não, mas por dentro, exultei. A Maria, ao telefone, chorou de alívio, ele mereceu. Agora estamos livres. Outono trouxe folhas mortas varridas pelas ruas de Lisboa, e eu colhi as minhas, promoção a gerente, Sofia mudando-se para o meu apartamento, a Ana chamando-me tio Man com um abraço que curava mais que terapia. Mas o vazio persistia, um buraco negro onde o amor fraterno morrera. Numa sessão com Isabel, confessei, eu venci, mas sinto-me vazio. Ela sorriu tristemente. A vingança é um espelho quebrado, Manuel. Reflete pedaços de ti que não recuperas. O inverno de 2020 a 2021 foi rigoroso, nevando raro em Lisboa, e com ele veio a notícia, o João, preso preventivamente em Évora, tentara suicídio, corda no chuveiro da cela, cortada a tempo. A carta dele chegou por correio, rabiscada em papel pautado, perdoa-me, mano. O brinde foi o meu fim. Tu foste o meu juiz. Rasguei-a, mas as palavras colaram-se à pele. Perdoar. Não. Mas talvez soltar. Comecei devagar, visitas à prisão, conversas através do vidro frio, onde ele chorava e eu ouvia sem julgar. Porquê, Manuel? Porquê tanto ódio? Respondi honestamente pela primeira vez, porque tu me fizeste duvidar de mim. Mas agora? Agora eu sei quem sou sem ti. A primavera de 2021 brotou com flores nos jardins de Sintra, e eu propus a Sofia casamento num piquenique no Castelo dos Mouros, ela disse sim, os olhos brilhando como o dor ao amanhecer. A Maria encontrou um namorado estável, um professor de história que a fazia rir de novo. A Ana crescia, desenhando famílias completas sem o pai ausente. Mas o João? Libertado condicionalmente em junho, ele desapareceu, para o Alentejo, diziam rumores, trabalhando em vinhas como um penitente. Eu não procurei. A vingança terminara, deixando cicatrizes que o tempo talvez suavizasse. Ou não. Porque no fim, irmãos são como o vinho, alguns azedam, outros envelhecem em barris de memória, esperando o momento certo para serem provados. O casamento foi em setembro de 2021, sob o céu azul implacável de Cascais,
onde o Atlântico sussurrava promessas de renovação contra as falésias douradas. Sofia, radiante num vestido de linho branco bordado com motivos alentejanos, apertava o meu braço enquanto caminhávamos pela areia até ao altar improvisado, uma tenda de olaias brancas balançando ao vento salgado. Os convidados, uma mistura eclética de colegas de escritório, primos de Faro e a família da Maria, aplaudiam suavemente, o ar carregado com o aroma de churrasco de sardinhas e o som distante de um acordeão tocando fado ligeiro. Eu usava um fato cinzento simples, a gravata afrouxada como um nó na minha garganta, não de nervos, mas de uma paz frágil que conquistara a duras penas. A minha mãe, sentada na primeira fila com o pai ao lado, enxugava lágrimas com um lenço bordado, eles perdoavam-me o silêncio sobre o João, atribuindo-o à dureza da vida. A Maria, agora com um brilho nos olhos que a tornava quase irreconhecível, segurava a Ana no colo, a pequena espalhando pétalas de rosas silvestres com risadinhas contagiosas. O padre, um homem idoso de Setúbal com mãos calejadas de vinhas, uniu-nos com palavras antigas: no amor, perdoamos as tormentas passadas. Ri-me por dentro, perdão era uma palavra que eu mastigava como azeitonas amargas, mas para Sofia, eu era um homem novo, lapidado pela dor. Os votos foram curtos, sinceros, prometi lealdade, risos partilhados em noites de tempestade, e um futuro sem sombras. Ela beijou-me, o sal do mar nos lábios dela misturando-se com o meu, e por um instante, o mundo encolheu-se ao nosso abraço. A recepção no jardim de um hotel boutique estendeu-se até ao crepúsculo, mesas cobertas de damasco e queijos de serpa, vinho verde borbulhante fluindo como o Tejo em cheia. Dançámos sob luzes de corda, o corpo dela colado ao meu num ritmo que curava feridas invisíveis. Estás feliz? Sussurrou ela, os cabelos castanhos escapando do coque. Pela primeira vez em anos, sim, respondi, e era verdade, a vingança esvaziara o veneno, deixando espaço para algo puro. Mas o passado, como as marés de Cascais, regressa sempre. Na terceira dança, viu o João, à porta do jardim, magro e encurvado num casaco poído, os olhos fundos como os valos do Douro. Ele não fora convidado, como poderia ser. Mas ali estava, um espectro saído das vinhas alentejanas, o cabelo grisalho precoce caindo sobre a testa suada. O meu estômago contraiu-se, um eco da fúria antiga, mas Sofia apertou a minha mão. Vai. Acaba com isto. Aproximei-me devagar, o barulho da festa abafando o rugido do mar. Como soubeste? Perguntei, parando a metros dele. Ele encolheu os ombros, um gesto cansado. A mãe contou. Queria vir. Parabenizar. A voz dele era um sussurro rouco, marcada por meses de silêncio forçado. Olhei-o verdadeiramente então, rugas profundas ao redor dos olhos, mãos trêmulas que outrora soldavam metal com precisão, um homem quebrado não por mim, mas pelo peso das próprias escolhas. Parabéns, disse ele, estendendo uma mão hesitante. Ignorei-a, não é para ti, João. É para mim. Para a vida que construí das cinzas que tu acendeste. Ele baixou o braço, os olhos baixando para a areia. Eu sei. O brinde. Foi o pior de mim. Tentei contactar a Maria, mas ela bloqueou-me. A Ana. Ela nem me conhece. A dor na voz dele era crua, como carne exposta ao sol, e por um segundo, o irmão em mim doeu, o miúdo que partilhara segredos sob as estrelas. Tu perdeste-os, disse eu, a voz firme mas sem ódio. Não por mim, mas por ti. Vai embora. Viva a tua penitência nas vinhas, ou onde quer que o vento te leve. Mas não aqui. Ele assentiu, virando-se para a escuridão da praia, a silhueta engolida pelas sombras como um barco a afundar. Não chorei pela partida dele, chorei mais tarde, na suíte do hotel, nos braços de Sofia, liberando o último resíduo de veneno. Os anos seguintes foram de colheita abundante. Em 2022, Sofia e eu compramos uma casa no Alentejo, a que sonhara, com vinhas próprias e um olival que sussurrava ao vento. A Ana visitava fins de semana, chamando-me tio-pai, numa confusão adorável, enquanto a Maria casava com o professor, uma cerimónia discreta em Évora onde eu era o padrinho relutante. O meu trabalho floresceu, consultor freelance, viajando por Portugal a equilibrar contas de empresas à beira da falência, encontrando ironia poética em salvar o que outros sabotava. O João tornou-se lenda familiar, sussurros nas reuniões de Natal em Alcácer, onde os pais envelhecidos contavam histórias dele como de um filho pródigo perdido. Ouvi dizer que ele se instalara em Évora, trabalhando como vindimeireiro, casando com uma viúva local que o ancorara à terra. Uma carta chegou uma vez, em 2023, mano, se leres isto, sabe que aprendi. O vinho ensina paciência. Perdoa-me. Guardei-a numa gaveta, sem resposta, mas o peso dela aliviou com o tempo. A terapia continuou, esporádica, com Isabel agora uma amiga via chamadas de vídeo. Tu não foste vingador, disse ela numa sessão de outono, folhas de castanheira caindo fora da janela dela em Lapa. Foste sobrevivente.
E sobreviventes constroem. Construí um filho com Sofia em 2024, um menino de olhos castanhos como os do João, mas com a determinação minha, livros de memórias não publicadas, onde vomitava o drama em páginas privadas, viagens pelo interior, redescobrindo Portugal como um amante antigo, as praias selvagens do Algarve, os castelos de Óbidos, o silêncio sagrado de Tomar. Em 2025, 10 anos após o brinde, voltei à Alfama sozinho, subindo as escadas íngremes até à varanda onde tudo começara. O fado ecoava de uma janela aberta, uma voz rouca cantando de amores traídos e corações partidos. Sentei-me num banco de pedra, o tejo brilhando abaixo como um espelho partido, e ergui uma taça imaginária. Ao caos que nos molda, brindei ao vento. Não ao irmão, mas a mim, o homem que emergira das ruínas, mais forte, mais inteiro. A vida, aprendi, não é uma planilha equilibrada. É um banquete de sabores amargos e doces, onde o brinde certo pode salvar ou destruir. Eu escolhi salvar-me. O inverno de 2025 chegou cedo a Lisboa, com ventos cortantes do norte que varriam as folhas mortas pelas calçadas de Chiado como confetes de um carnaval esquecido. Eu estava de volta à cidade por negócios, uma auditoria num banco da Baixa, números dançando em ecrãs como fantasmas de dívidas passadas, mas o verdadeiro motivo era o aniversário da minha mãe, 80 anos, uma celebração em Alcácer do Sal que prometia ser um reencontro de feridas cicatrizadas. Sofia ficara no Alentejo com o nosso filho, o pequeno Tomás, agora com 1 ano, gengivas babando em dentinhos que prometiam sorrisos futuros. O comboio para o sul balançava ritmicamente, o paisagem mudando de betão urbano para planícies douradas salpicadas de sobreiros, e eu revivia memórias como frames de um filme antigo, o pomar de figos onde o João e eu roubávamos frutos maduros, as noites de verão com o pai contando histórias de pescarias no Sado, a mãe tecendo cestos de palha ao luar. Aqueles dias pareciam de outra vida, suavizados pelo tempo, mas o brinde ainda ecoava ocasionalmente, um sussurro na quietude das noites insones. Cheguei a Alcácer ao meio-dia, o ar carregado com o cheiro de cortiça queimada e pão fresco da padaria local. A casa dos pais era a mesma, paredes caiadas, azulejos partidos no pátio, o poço seco no jardim onde a Ana outrora brincara. A mãe abraçou-me forte, os ossos frágeis sob o jal de lã, os olhos úmidos. Onde está a Sofia? Tomás. Em casa, mãe. Venha no fim de semana. O pai, agora curvado como uma videira velha, apertou-me a mão em silêncio, o seu jeito de dizer bem-vindo. A festa era modesta, parentes distantes de Évora e Setúbal enchendo a sala de risos e pratos de migas alentejanas fumegantes, vinho de reguengos fluindo em garrafas empoeiradas. Todos sucediam-se, à longevidade, à família, à terra que nos molda, e eu ergui a taça com um sorriso genuíno, sentindo o calor reconfortante no peito. Foi então, quando o sol se punha tingindo o céu de laranja como um pôr do sol no Douro, que ele entrou. O João. Mais velho, os cabelos grisalhos curtos, o corpo ainda robusto mas marcado por anos de labor manual, vestindo uma camisa simples abotoada até ao pescoço. Ele parara à porta, hesitante, uma garrafa de licor de figo na mão como ofrenda de paz. O quarto calou-se por um instante, um silêncio elétrico quebrado apenas pelo crepitar da lareira. A mãe ofegou, o pai endireitou-se na cadeira, e eu. Eu senti o pulso acelerar, mas não com fúria, com uma curiosidade fria, como um contabilista examinando um balanço antigo. João, disse a mãe, levantando-se tremula, e correu para ele, envolvendo-o num abraço que ele retribuiu com cuidado, como se temesse quebrá-la. Murmúrios de boas-vindas encheram o ar, parentes batendo nas costas dele, perguntas sobre a vida nas vinhas de Évora. Ele respondia baixinho, o sotaque alentejano arrastado, bem, mãe. A terra cura. Os olhos dele encontraram os meus por cima da cabeça dela, e ali estava, não ódio, não súplica, mas um reconhecimento mútuo, como dois veteranos de guerra trocando olhares num cemitério. Aproximei-me devagar, o copo de vinho ainda na mão. Irmão, disse eu, neutro. Ele assentiu, estendendo a garrafa. Para a mãe. E, para nós. Aceitei-a, sentindo o vidro frio, e servi 2 doses pequenas. Sentámo-nos no pátio, afastados da algazarra, o céu estrelado acima como um manto de misericórdia. Ouvi dizer que casaste de novo, comecei, quebrando o gelo. Ele sorriu debilmente. Sim. A Inês. Tem uma filha da minha idade da Ana. É estável. Conversámos então, não de feridas abertas, mas de cicatrizes fechadas. Ele falou das vinhas, do ritmo das estações que ensinara paciência, do arrependimento que o acordava às noites, não pelo que fizera a mim, mas à Maria e à Ana. Escrevi-lhe cartas, mas nunca enviei. Ela merece paz. Eu contei do Tomás, das viagens com Sofia, do consultório que agora gerenciava remotamente do Alentejo. Construí do zero, disse eu. E tu? Reconstruíste.
Ele assentiu. Devagar. Como o vinho. Quando ergueu a taça para um brinde silencioso, à família, que sobrevive, hesitei por um segundo, o fantasma do passado sussurrando avisos. Mas bebi, o licor doce na língua, azedo nas memórias. Não era perdão pleno, era aceitação. O João partiu cedo, beijando a mãe na testa, apertando a mão do pai, e parando perante mim. Obrigado, Manuel. Pelo que não fizeste, por não me destruires por completo. Sorri, pela primeira vez sem ironia. Obrigado por voltares. Para que eu pudesse ver que o caos passa. De regresso a Lisboa no comboio noturno, o embalo das rodas sobre os carris ecoava o ritmo do meu coração, calmo, ritmado, vivo. Liguei para Sofia, a voz dela sonolenta e quente. Como foi? Fechou um ciclo, respondi. E era verdade. A vingança fora o meu inferno pessoal, um drama de traição e retaliação que me moldara como o Tejo esculpa as margens. Mas agora, no limiar dos 50, eu via o quadro completo, não herói nem vilão, mas homem, falível, resiliente, humano. Anos mais tarde, em 2030, com o Alentejo como lar eterno, o João e eu reencontrámos-nos no enterro, o do pai, silencioso até o fim. Sob as oliveiras de Alcácer, partilhámos um cigarro roubado, rindo de memórias bobas. Lembras-te do brinde? Perguntou ele. Ri. Como esquecer? Mas hoje, brinda à vida que veio depois. E brindamos, taças invisíveis erguidas ao céu, onde o sol se punha como um adeus sereno. Porque no fim, a verdadeira história não é de ódio, mas de sobrevivência, o drama eterno da alma portuguesa, tecido em fios de dor e redenção, sob o olhar impiedoso do Atlântico.